Oi pessoal, eu sou a Dani, professora de redação, e hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como se adequar ao tema da redação. Mas antes da gente começar, não se esquece de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal. Vocês já devem ter ouvido falar em fuga ao tema ou tangenciamento do tema nas redações do Enem. Fuga ao tema acontece quando a gente não dá conta de nada do que propõe ao tema. Quando fala de outro assunto aleatório, né? Não aborda nenhuma das questões que são solicitadas pela proposta. O tangenciamento já é algo muito mais comum de acontecer. Porque é o quê? É quando eu dou conta só de parte dessa temática. Por isso que é importante eu conseguir perceber tudo que existe na temática para eu me adequar a ela. O Enem tem como característica trazer temáticas que nunca são muito simples na própria extensão, né? São sempre temáticas muito longas, que relacionam mais de uma coisa. Então, pensando nisso, é importante que vocês pensem cada um desses elementos para que deem conta de todos eles. A proposta do ano passado pedia para que se falasse sobre os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Como os textos motivadores me traziam as questões sobre a Libras, as questões sobre o Instituto Nacional dos Surdos, e tinha esse enunciado que pedia para que eu falasse sobre a formação educacional dos surdos, eu poderia, incentivada pelos textos, ser levada só a falar sobre os surdos, sobre o ensino da Libras, ou questões relacionadas ao assunto. A gente precisa diferenciar muito bem o que é assunto e o que é tema. Nessa temática, por exemplo, a questão da formação educacional é um assunto. A questão dos surdos é outro assunto. Então percebam, são coisas que elas estão dentro do tema, mas elas não são o tema em si, porque o tema em si é tudo isso aqui. E o que acontece? Se eu trabalho na minha redação só com um desses assuntos, se eu trabalho só com a questão dos surdos ou só com a formação educacional, o que acontece? Eu tangencio o tema. Então, o que eu preciso tomar cuidado? Eu preciso tomar cuidado para contemplar tudo que a proposta me pede. A minha dica é que vocês façam o quê? Façam uma hierarquia, tá? Ou seja, tentem perceber o que tem de mais importante, isso quem vai nos dizer são os textos motivadores, o que tem de mais importante até menos importante na proposta. Todos os elementos que eu vou enumerar nessa hierarquia precisam aparecer no decorrer do meu texto. O que tiver em primeiro na hierarquia aparece mais, o que tiver em último na hierarquia aparece menos. Como é que eu vou fazer isso? Vamos nessa proposta, por exemplo. Quando eu leio, depois de todos esses textos motivadores, quando eu leio Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil, o que é a primeira coisa que eu vou precisar me atentar? Aos surdos. Então, o número 1 da minha hierarquia é os surdos. A grande questão a ser tratada no meu texto vai ser os surdos. Qualquer coisa relacionada aos surdos? Não. O recorte que a proposta me traz é para que eu fale da formação educacional dos surdos. Tudo bem? Então eu não vou falar, por exemplo, do preconceito que sofrem os surdos. Se eu falar para relacionar esse preconceito com a questão escolar, com a formação educacional. Tudo bem? Vou falar que essa formação educacional tá bacana, que ela acontece como deveria acontecer? Não. Essa formação educacional possui desafios. Desafios em qualquer lugar, o Enem quer que eu fale de maneira geral? Não. Como de costume, ele quer que eu fale no Brasil. Para que eu não corra nenhum risco de tangenciar a minha redação, o que eu faço? Eu preciso dar conta desses 4 elementos. O que vai precisar aparecer mais durante a minha argumentação? O que vai precisar ter destaque no meu texto? Os surdos, o número 1 da minha hierarquia. Qualquer questão sobre os surdos? Não. Número 2, a questão educacional, que tem desafios no Brasil. Então, sempre quando vocês receberem a proposta,
Relacionem essa proposta com os textos motivadores, porque os textos motivadores não estão ali para nada. Eles estão ali para direcionar vocês a falarem o que a banca espera da redação de vocês. Fiquem ligados, a proposta de redação não é só aquele enunciado, mas a página toda. Aquele enunciado, ele é relacionado com todos os textinhos que vêm antes dele. E são esses textos, junto com o enunciado, que vão criar essa hierarquia. Vejam, o que mais aparece nos textos? Em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quantos elementos tiverem. No decorrer da escrita, lembrem-se de contemplar todos esses elementos. Para não ter dúvida, terminou de fazer o rascunho, volta para todos os elementos e vê se todos foram contemplados. Se a palavra educacional, educação aparece no texto, se os desafios aparecem no texto, se o Brasil está colocado no texto, se você deu conta de contemplar todos esses elementos. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado da dica e consigam se adequar muito bem ao que o Enem propõe. Não se esqueçam de ver as aulas que estão aqui embaixo e até a próxima!